Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Pedir para que se componha o nosso plenário novamente para a gente dar início aos trabalhos do dia de hoje. Ontem nós tivemos aí dia de muitas discussões, muitas polêmicas, e os trabalhos do 7º Congresso Estadual do Sintrajuf continuam agora. Agora um painel sobre saúde e condições de trabalho. Para o Sintrajuf é um dos temas mais importantes que nós temos a tratar nesse processo de reorganização das nossas lutas para o próximo período. Saúde e condições de trabalho, que são assuntos que muitas vezes são deixados de lado nas discussões políticas, nas discussões do movimento sindical, mas que são de suma importância, especialmente quando nós temos aí um cenário cada vez mais assustador na nossa categoria, um assédio moral crescendo de forma muito brusca, na medida em que cresce a pressão por produtividade no Judiciário Federal. A gente sabe que isso tem muito pouco a ver com efetividade na justiça que deve ser ofertada pelo nosso trabalho à população, e, ao mesmo tempo, se utiliza aí de métodos de gestão empresariais no Judiciário hoje. Uma das ferramentas utilizadas sob essa lógica é o processo judicial eletrônico, é uma realidade que a gente está enfrentando nesse momento. Na Federal há muito mais tempo, na Justiça do Trabalho com uma implementação mais recente, e também na própria Justiça Eleitoral já se aponta para um futuro não muito distante também a implementação do PJE, que é uma ferramenta padronizada, padronização que inclusive também faz parte dessa lógica empresarial produtivista que está sendo implementada hoje, levada a cabo pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos tribunais superiores no Judiciário. Então, sem mais delongas, quero primeiro cumprimentar a todos e junto com o Paulinho apresentar os debatedores desse painel. À minha esquerda, Fernando Feijó, que é médico graduado pela URGS, assessor em saúde do trabalhador no Sintrajuf, mestrando em saúde coletiva pela URGS, faz parte da equipe de 3 profissionais que nós recentemente contratamos no Sintrajuf, que compõem 2 médicos, dentre eles o Fernando, e também uma psicoterapeuta, para justamente trabalhar as questões atinentes às relações de trabalho com os colegas. Eu lembro que essa assessoria ela é gratuita e estendida a todos os sindicalizados da nossa entidade. E vou passar para o Paulinho apresentar o nosso outro debatedor, doutor Álvaro, porque o meu francês ele é negativo, eu sei que o do Paulinho é um pouco melhor que o meu. Merci. Bom dia a todos os presentes aqui no nosso congresso. E a importância do tema que nós vamos tratar hoje, de saúde, relações de trabalho e do que a gente enfrenta com o nosso trabalho cada vez se tornando mais eletrônico, mais distanciado do nosso objeto de trabalho, porque quando nós manipulávamos e ainda manipulamos um processo, nós repetimos um gestual que nós temos desde a infância, quando nós manipulamos o livro infantil, quando nós manipulamos livros, quando nós manipulamos jornal. Então, esse gestual que está arraigado, que está, inclusive, colocado no nosso inconsciente, ele muda para a tela, ele muda para o teclado, ele muda até para a forma de visualização, e isso altera sensivelmente tanto o nosso comportamento quanto a nossa própria relação de saúde. Mas antes de apresentar o nosso apresentador, o nosso painelista, tem um recado aqui que foi pedido para que o proprietário do veículo INH 0318 vá até onde o carro está estacionado, porque o farol ficou ligado. Então é importante lá tomar essa providência. Então, passando a apresentação do Álvaro Crespo Merlo, que é médico do trabalho, atua também na área de psicologia, com ênfase em psicodinâmica e clínica do trabalho. Ele é professor da Faculdade de Medicina da URGS, doutor em Sociologia pela Université de Paris, Denis Diderot. Então, com a palavra aí o nosso painelista. Bom, bom dia a todos e a todas.
Acho que tiveram alguns bravos que vieram aqui no domingo de manhã, né, assistir aí esse debate, né. Originalmente eu tinha entendido que era uma palestra, mas depois o pessoal estava me explicando aqui que a ideia é fazer, na verdade, um debate, é uma atividade de assembleia também, né, onde as pessoas vão tomar posição em relação a determinados pontos aí que estão na pauta. Então eu dei uma encurtada aqui, né, na minha apresentação, e aí vão ver, né, porque realmente eu acho que o mais importante até não é fazer uma apresentação. Eu acho que essa apresentação que eu trago aqui, inclusive eu já participei de mesa aqui no próprio Sintrajuf, há alguns anos atrás. As pessoas vão ver algumas coisas aí que eu já tinha até falado antes, assim, que eu vou me repetir, mas o mundo não mudou, né? Então a gente fica falando as mesmas coisas até que elas parem de acontecer, né? Eu acho que essa área, né, para fazer uma introdução assim, essa área da Justiça Federal, ela é uma área onde, seja por pressão da sociedade, seja pela possibilidade técnica, né, ela está sendo, né, rapidamente, é um espaço onde estão sendo rapidamente implantados modelos de gestão, né, como foi falado, assim, que vem do setor privado. E vem do setor privado com um interesse, com um objetivo, e que no caso do Estado eles vão vir dentro de uma política de enxugamento do Estado, ao fim e ao cabo. Né? A questão toda é essa, quer dizer, se aumenta a demanda, no bom e velho taylorismo fordismo, quando aumentava a demanda se contratava trabalhadores, senão não andava, né? Não funcionava, né? E agora se tem a informática, né? A informática ela permite, né, se contratam uns 3, 4, 5 ou 20 pessoas da área da TI, que vão tentar fazer o quê? Vão tentar pegar uma parte do trabalho que é realizado pelas pessoas e jogar para dentro do programa. Basicamente é isso que a informática faz. Ela vai roubar, né, o trabalho vivo e vai jogar ele para dentro de um programa, vai permitir, inclusive, um processo de desqualificação. Quer dizer, vai permitir contratar pessoas, por exemplo, que sejam menos qualificadas, etc., né? Desvalorizar o trabalho, né? Essa foi a grande sacação, né, desde quando se criou a informática ainda nos anos 70, né? Essa foi a grande sacação. Vai no espaço de trabalho, estuda como é que as pessoas fazem, carrega isso para dentro e o indivíduo ali vira um executor. Só que um executor com um controle muito, muito mais sofisticado que o taylorismo e o fordismo tinham, que eu via um cara com cronômetro, com relógio, que de vez em quando media, que era a cadência de cada um. Agora, os sistemas, isso o pessoal já resolveu nos anos 80, né? Os sistemas hoje são muito mais sofisticados. O único problema que atrapalha essa coisa toda aí é que tem um cara ali na frente, né? Tem um homem, tem uma mulher que atrapalha, porque se fosse só a informática, o troço ia funcionar às mil maravilhas. Né? Só que tem um ser humano ali que, além de ter a sua estrutura física, que tem limite, né? O nosso corpo ele foi selecionado, né, por um processo, né, de seleção natural, e ele é o mesmo corpo de 40 mil anos atrás, de 20 mil anos atrás, entende? Assim, ele não é um corpo que foi feito, que foi selecionado, não existe o homus, né, informáticos, isso não existe, né? Então, as pessoas ficam 10 horas sentadas na frente de um terminal de computador ruim, né, numa cadeira ruim, né, que não dá para adaptar muitas vezes, etc. Muitas vezes, aí vão para casa, né, eu tive no encontro da FENAJUF agora, né, umas 2 semanas atrás, 3 semanas lá em Brasília, o pessoal estava contando, né, que agora a Justiça está implantando, já implantou, né, o trabalho domiciliar, né. Isso é a barbárie da barbárie. Não sei qual é a opinião de vocês, mas a minha, pessoalmente, assim, é uma coisa, é o fim da picada, né. Então as pessoas vão hoje a separação entre o espaço de trabalho, o espaço de lazer, o espaço da vida amorosa, o espaço da vida familiar, ele se rompeu.
Né? Há 20 anos, 30 anos atrás, as pessoas saíam às 6 da tarde e acabou. Né? Hoje não. Hoje não, em muitas atividades. Né? E a tendência, né, na justiça certamente é essa. Né? E aí, através de, claro, de mecanismos ou de pressão ou de sedução. Né? O atingimento de metas, os bônus, os prêmios, a promoção na carreira. Né? Eu tenho trabalhado com o pessoal das escolas judiciais, né? Pessoal de Salvador, estive até no Piauí. Né? Fui na escola judicial lá de Teresina, né? E quando, sabe, o Piauí é um lugar bem pequeno, um dos lugares mais pobres do Brasil, mas o que as pessoas falam é exatamente a mesma coisa que falam aqui em Porto Alegre, na escola judicial, que falam em Santa Catarina. Né? Os próprios juízes hoje, né, eles estão sofrendo esse processo. Quer dizer, para fazer progressão na carreira, o cara tem que atingir meta e tal. E são metas inatingíveis, né, concretamente, a não ser pagando um preço do ponto de vista físico. Né? Eu vou passar aqui essa apresentação. Então, eu tinha dado um título para ela. Assim, eu trabalho na Faculdade de Medicina, sou professor da Faculdade de Medicina há muitíssimos anos, assim, né? E trabalho no Hospital de Clínicas também, e lá a gente criou um serviço, para os que não sabem, né? A gente criou um serviço há muitos anos, de 88 a 26 anos, que se chama Ambulatório de Doenças do Trabalho, e que hoje a gente tem uma residência lá em Medicina do Trabalho, e que a gente viu desfilar na nossa frente, né, o trabalho nesses 26 anos e viu ele se transformar. O que a gente atendia em julho de 1988, que a gente atende hoje, uma parte das coisas é semelhante, só que muito mais agudizada, que são as doenças ósseo-musculares, as Lerdort, né? Mas o que aconteceu nos últimos 5 anos é um processo de invasão, quer dizer, além das pessoas terem lesão ósseo-muscular, né, terem, né, lesão por esforço repetitivo, distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho, como a Previdência gosta de usar, as pessoas estão tendo agora um enorme sofrimento psíquico. E isso vem junto, isso não vem separado. As pessoas não procuram o serviço de saúde por causa do transtorno psíquico. Elas não procuram. Assim, muito raramente. As pessoas vêm com queixas de outro tipo, e se o serviço de saúde não pergunta sobre o trabalho, não pergunta sobre como é que essa pessoa está no trabalho, ela simplesmente não vai falar. A violência nos espaços de trabalho, ela se banalizou de tal forma hoje que as pessoas são insultadas, as pessoas são destratadas, as pessoas são humilhadas e as pessoas acham que o mundo do trabalho é assim. Ponto. O mundo se transformou, né? A realidade é outra, não é mais como era no tempo do meu pai, da minha avó, né? E agora, sabe, o mundo funciona assim. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Não é verdade em muitos lugares, como né, eu falava com o Fernando ontem ou anteontem, assim, né, como a violência urbana. A violência urbana, ela cresceu no Brasil, ela cresceu na América Latina, ela não cresceu na França, ela não cresceu na Alemanha. O mundo não está todo se transformando, indo para o precipício. Não é nada disso, assim. Sabe? É um produto histórico, né, de injustiça social crescente e que vai produzir isso. Então, a gente recebe pessoas assim, mas isso é todo dia agora. A partir do momento que a gente abrir os olhos, a gente vê isso todo dia, né? Recebe as pessoas com queixa, ósseo muscular e tal, e aí começa a perguntar, e as pessoas começam a falar do trabalho. A gente usa alguns instrumentos, inclusive para medir isso, né? Questionários e tal. E as pessoas, sabe, quando se consegue falar do trabalho, muitas pessoas se colocam a chorar, etc., né? As pessoas estão numa situação de isolamento, solidão, e essas pessoas, elas começam a nos relatar histórias de mundo do trabalho que a gente não via 20 anos atrás, né? E que as pessoas nem se dão conta. Então, está na hora sabe, assim, de dizer, existe um limite, existem fronteiras as quais a gente não ultrapassa. A gente não pode ultrapassar nas relações humanas, a gente não pode ultrapassar nas relações dentro do espaço de trabalho, né? O assédio moral, aquele caracterizado judicialmente, ele existe, mas acaba não sendo o mais frequente, né? O mais frequente é o insulto mesmo, sabe? É o desrespeito nas relações, é o destrato. Isso é o que a gente vê o mais frequentemente como instrumento de gestão. Né? Isso existe como instrumento de gestão estruturado, em modelos, etc., mas o pessoal que faz muitas vezes nem leu, né? Nem leu os livros, os tradicionais, né, da administração. Eu vou passar, então, eu vou indo aqui, né, para a gente
A ideia é que se fale uns 20, 25 minutos, assim. Então, eu vou indo até onde der, depois eu paro, e aí depois a gente discute o resto também durante o debate, né? Então, eu acho que a primeira questão que a gente tem que perceber são essas duas frases aí, né? As pessoas não vão para o trabalho, talvez alguns já tenham ouvido eu falar, porque eu sempre bato essa mesma tecla, assim, as pessoas não vão para o trabalho por causa do salário, por incrível que pareça. Tá? Falar isso num congresso sindical, assim, eu risco, né, de sair apanhando daqui, né? Mas a questão salarial realmente não é a mais importante para a questão da saúde física e mental. Certamente não. Para a saúde mental, certamente não. As pessoas, elas precisam, né, a felicidade humana, ela tem dois grandes pés, né, já dizia o Freud lá, né? Quer dizer, um é a vida amorosa, são as relações familiares, mas fundamentalmente a vida amorosa, e a outra é o trabalho, né? E o trabalho, ele precisa ser decente, ele tem que ser decente, ele tem que ser ético, né? Hoje se fala muito no sofrimento ético, né? Então, e o trabalho serve para isso estar colocado ali, para construir a identidade, para eu voltar para... Eu preciso sair do trabalho melhor do que eu entrei. Eu preciso voltar para casa, né? Eu preciso, começar a trabalhar com 25 anos e quando eu tiver 35 anos eu preciso ser melhor do que eu era com 25. Eu preciso ter esse sentimento. Eu preciso crescer o trabalho. Eu preciso ter a palavra mágica, a palavra central nessa discussão toda se chama reconhecimento. Eu preciso ter reconhecimento no trabalho que eu faço, né? Reconhecimento na qualidade do trabalho que eu faço, não na quantidade do trabalho que eu faço. As políticas de meta são a perversão desse processo. A política de meta é um equívoco, é um erro, né? Eu não estou dizendo que não tem que se responder à demanda da sociedade, por exemplo, em relação à justiça. Não estou dizendo isso. Assim, eu tenho um filho agora que o Exército queria que ele servisse, depois de ter, né, dispensado ele do serviço militar, e nós estamos com um processo na justiça agora que foi para uma segunda instância e tal, e depois vai para Brasília, e claro, eu olho, assim, quase todo dia eu vou lá e olho no site para ver o que aconteceu e tal, né? Por enquanto está tudo bem, né? Está tudo indo bem e tal, mas existe uma demanda evidente, assim, então, sabe, o troço leva anos, né? Leva anos, etc. Mas como é que tu resolve isso, assim, sabe? Fazendo, né, criando melhores programas e subordinando, né, a subjetividade de cada um àquele programa, ou será que não tem que botar mais gente nesse negócio aí? Entende? Será que não tem que pensar uma outra estrutura? Porque, ao fim e ao cabo, pelo menos por enquanto, são as pessoas que fazem as sentenças, né? Daqui a pouco pode ser que não aconteça mais isso, né? Sabe lá onde é que o sistema não tem limite, né? Como dizia o Capitão Nascimento lá, né? Naquele filme do Rio de Janeiro, aquele lá, né? O sistema não tem limite, pessoal. Se a gente não colocar limite, daqui para frente não passa, o pessoal vai embora. Vai embora. Isso vocês podem estar certo. Não só em relação à justiça, como em relação a uma porção de coisas, né? Então, a identidade é fundamental para se ter saúde mental. Se a gente sai do trabalho com o sentimento que fez um trabalho mal feito, sabe, que não foi respeitado no trabalho, que não teve reconhecimento no trabalho, é muito difícil manter a saúde mental. A patologia, o CID, né, a Classificação Internacional de Doença, né, ela é fundamentalmente o colorido disso. Nessas patologias que têm uma relação com o trabalho, né, existem outras que têm uma origem genética e tal, né, tem esquizofrenia, o próprio alcoolismo tem uma carga genética, mas que pode ser desencadeado também pelo trabalho, né. Essa é o tipo de doença que a pessoa pode manifestar, que em geral é física, não é psíquica, né? Vai ser o colorido daquela pessoa, que vai ter que ver com a história daquela pessoa, com a genética da pessoa, enfim, com as condições do ambiente de trabalho, né? O meio ambiente onde ela atua, né? Aquela coisa toda. Tá? Vamos adiante. Então, o trabalho não é algo contingente ou acessório, todo ser humano procura, através do trabalho, uma ocasião para testar a si mesmo, para tornar-se o que é, para realizar-se, uma referência humana sempre presente. Esses conceitos eles vêm de uma teoria que foi criada aí, que se chama psicodinâmica do trabalho, que vai unir ergonomia, psicanálise, medicina do trabalho, sociologia do trabalho, etc. Né? Foi criada em 1980, quer dizer, começa a ser criada em 1980, e que produz respostas muito
muito potentes, assim, né? Nos serviram para entender essa relação do trabalho com a saúde mental e fugir daquela coisa do indivíduo. Tem modelos de gestão que são patogênicos, né? Tem pessoas que nesses modelos de gestão vão conseguir resistir um pouco mais, né? E tem outras pessoas que não vão conseguir, mas a culpa não é das pessoas, a culpa é do modelo de gestão, né? Então, qual é a dinâmica da identidade? Então, a gente precisa ter esses três itens, digamos assim, que é o trabalho vai produzir prazer ou sofrimento, em geral é uma moeda de dois lados, e o reconhecimento. Os processos de assédio moral, eles quebram isso aqui. Eles impedem, quer dizer, o indivíduo num processo de assédio moral, de violência psicológica no trabalho, que eu acho que é o termo melhor, que ele é mais genérico um pouco, né? A mensagem tu não é um ser humano. Né? Essa é a mensagem que a violência psicológica no trabalho diz. Assim, tu vai trabalhar, entende assim, mas a gente não te reconhece como um ser humano, a gente não te reconhece como alguém que pode contribuir para o trabalho. Né? Essa é uma mensagem muito violenta. Só quem viveu esse processo aqui consegue se dar conta disso. Né? Eu sempre uso o exemplo do racismo, né? Alguém branquinho que nem eu, assim, que está começando a desbotar, inclusive, assim, né, está perdendo os melanócitos aqui pelo caminho, jamais vai saber o que é um olhar preconceituoso. Eu não tenho como saber isso. Entende? Assim, eu estava em Passo Fundo, há um tempo atrás, eu contei essa história na Fernanda, eu estava em Passo Fundo, assim, e eu vi, tinha um pessoal do Senegal que vendia umas bugigangas na rua, assim, e eu vi gente trocar de calçada, entende assim. Claro, eu percebi porque fica muito evidente, tu entende assim, mas alguém que tem, sabe, que tem a cor da pele diferente da minha, seja qual for a cor, entende? Essa pessoa, ela está acostumada a saber qual é o olhar. A questão da violência psicológica no trabalho é a mesma coisa, ela é muito sutil, ela só consegue perceber realmente quem está sofrendo ela. As pessoas em volta, elas tendem a banalizar, elas tendem a achar que não é nada, que é frescura. A frescura manda o cara passear, sabe? Mas não funciona assim. Não funciona assim. Porque ela toca em algumas coisas, em algumas bases, né, da construção da identidade que são muito difíceis, às vezes, as pessoas conseguirem resistir. O trabalho, então, não é neutro. Esse é outro conceito importante da gente se dar conta. A gente não vai para o trabalho, vocês não vão lá para o tribunal, não vão para a vara de manhã como vocês vão para o shopping center ou para o supermercado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São duas coisas muito diferentes. A gente vai numa expectativa de contribuir, né, de fazer o exercício, de fazer o jogo, de usar a inteligência, de aprender, e sabe assim, e a gente precisa que nos digam que o nosso trabalho está sendo bem feito. A qualidade do trabalho é essencial. Então são duas coisas, assim, o reconhecimento, mas o reconhecimento da qualidade do trabalho que a gente faz. Se não tivesse jogo no espaço de trabalho, manter a saúde mental é muito complicado. O pessoal começa a pensar quando é que eu vou me aposentar. Esse é o primeiro mecanismo de defesa, e o mais simples e o mais banal. Tá? Só que o cara começa a pensar em se aposentar com 35 anos. Aí não dá, né? Entende? Eu estou com 66. Tá? E eu não, sabe assim, eu estou pensando até, quer dizer, vão me aposentar, né? Daqui a pouco, assim, daqui 3 anos e meio, eu tenho tempo de validade, né? E aí eu estou, bom, eu gosto muito de fotografia, eu vou continuar trabalhando com fotografia, então eu posso continuar trabalhando na pós-graduação, entende assim, mas não passa pela minha cabeça, entende assim, que sabe que eu vou correndo para casa, assim, me fechar, comprar um cachorro salsicha, né? Não sei, não nada contra os cachorros salsicha, né? E sair a passear pelas calçadas com um saquinho do supermercado, né? Eu acho que até dá para fazer isso. Eu não estou falando mal das pessoas que têm cachorro salsicha, nem que levam nas calçadas, tá? Mas assim, sabe? Isso tu vai fazer num determinado período da vida, tu entende assim? Porque o trabalho ele é fundamental, entende? Bom, então vamos adiante. Não é uma questão de fatalidade, então é uma questão do tipo de organização do trabalho. Tem sempre essa relação aqui. Essas coisas são os conceitos básicos, né, da psicodinâmica do trabalho. É o encontro de uma história singular, a história de cada um de nós. Quando vocês passaram no concurso, foram contratados para trabalhar numa vara, não sei aonde lá, entende assim? Essa vara já existia.
o processo de trabalho ali já existia, as coisas já estavam andando e vocês entram ali com a história de vocês. O encontro dessa organização do trabalho com a história que cada um traz, ele não está definido a priori, eu sempre boto um ponto de interrogação aqui. Vai depender da história singular de cada um, da minha capacidade de me adaptar àquele espaço, mas de conseguir que o trabalho também se adapte a mim, que eu consiga fazer ele, o mesmo trabalho que o meu colega faz, eu consiga fazer ele um pouco do meu jeito, porque eu nunca vou ser o meu colega. A gente nunca vai ser igual ao outro, felizmente, né? Senão isso aqui era um planeta de robôs, né? A grande vantagem, né, dessa diferenciação dos DNAs aí, justamente é que a gente, se vocês olharem assim para a cara de cada um aqui, todo mundo é diferente, é um negócio espantoso, né? Que as pessoas não têm ninguém igual a nenhum outro, né? Vamos adiante. Então, do ponto de vista da saúde mental, as agressões não costumam provocar surtos psicóticos, elas costumam provocar sofrimento psíquico no trabalho. Então, as agressões produzidas pelos processos de trabalho, pelas maneiras como os trabalhos estão organizados, elas produzem essa condição intermediária. Lá embaixo a gente tem os CIDs, a gente tem as patologias, as doenças, né, os troços que a gente pode fazer o diagnóstico, onde os médicos conseguem fazer o diagnóstico. Esse espaço de sofrimento psíquico no trabalho, os médicos em geral eles não sabem o que fazer com esse negócio. Tá? Eles acham que é uma coisa assim, não cabe. Né? O pessoal da psicologia ainda consegue ter um viés um pouco melhor para enxergar isso aí, mas o grande problema que a gente está vendo hoje é esse processo de sofrimento psíquico, que vai redundar em patologia, que pode redundar e que muitas vezes redunda em patologia. Tá? Então, a passagem para o adoecimento vai depender das condições de trabalho da história singular e o tipo de adoecimento vai depender da história singular do trabalhador. Tá? Que é aquilo que eu falei do colorido. Vamos passar adiante. Isso aqui eu vou... aquela ali, eu devia ter tirado aquela lâmina ali. Então, assim, só para exemplificar, lá na parte visível do iceberg, a gente tem as patologias diagnosticáveis, as doenças diagnosticáveis. Por baixo, hoje, essa discussão a gente não faria 20 anos atrás. Essa lâmina aqui não se mostraria 20 anos atrás. Tá? O Taylorismo ele tinha uma série de problemas. Né? O grande problema do Taylorismo do Fordismo é que ele pedia que as pessoas não pensassem. Que tinha um setor na empresa, tem um setor, o Taylorismo e Fordismo continua por aí, né? E a gente começou a ter suicídios no local de trabalho, que a gente não tinha. E isso hoje virou rotina, né? Não é exceção, não é exceção. A gente tem aqui no Brasil também. As gerências, então, elas não sabem qual é o papel do trabalho para a construção da identidade da saúde mental. O pessoal do RH, eles não sabem. Essa discussão começa a ser feita, tá? Mas ela basicamente ainda não foi feita. Né? Reconhecer para que serve o trabalho implica, antes de mais nada, reconhecer a própria importância do trabalho de quem o realiza. A riqueza vem, né, já dizia o velho Marx, né, a riqueza vem do trabalho. Né, não tem como, né, esses objetos todos que estão aqui, esse metal dessa cadeira, ele estava lá enterrado, alguém transformou esse negócio aqui, tem todo um processo de incorporação de valor. Então, assim, reconhecer o trabalho é necessário, antes de mais nada, reconhecer o trabalhador. Né? E aí não é o que, né, como é que tu te apropria da riqueza, como é que tu, né, que tu rouba, né, a riqueza do trabalho do outro, como é que tu paga um salário mínimo e o cara te dá uma contribuição de riqueza 50 vezes maior, né, que é o que o capitalismo faz, basicamente. Né? Então tu precisa desvalorizar o trabalho, tu precisa dizer que o trabalho não vale nada. Né? Como é que os pacientes falam das relações de trabalho? Então, a gente tem esse ambulatório, tem uma boa demanda nesse ambulatório há muitos anos, é dos serviços mais antigos do Brasil. Eu tenho uma lâmina que eu sempre mostro, as pessoas já devem ter visto aí, né, que é uma brincadeira, né, que as pessoas falam essa frase, pessoal. Isso aqui não é propaganda das Casas Bahia. O patrão ficou maluco. Tá? As pessoas falam essa frase. O patrão enlouqueceu. É surpreendente. Antes, quando eu botava a lâmina, eu achava eu fazia uma brincadeira e tal. Não, as pessoas falam isso. Elas dizem isso. Elas não entendem o que está acontecendo assim, no mundo do trabalho. Assim, o desrespeito ele virou uma coisa de rotina. Tá? Então, se vive, o que aconteceu? Além do Taylorismo e do Fordismo, a gente teve em cima, e do Toyotismo, né, a gente teve em cima, que é o que está acontecendo hoje, uma hegemonia do capital financeiro. Essa discussão, ela recém está chegando aqui no Brasil, mas ela está escancarada na Europa, ela está escancarada em outros lugares, entende assim? O capital financeiro hoje, ele tá acima dos outros setores do capital. E ele está definindo, né, o ritmo. Então, esse ritmo alucinado que
que o trabalho tem, esses modelos todos, eles foram criados pelo setor financeiro. Eles não foram criados pelo toyotismo, nem pelo fordismo tradicional. Não, é uma outra discussão. A gente não vai ter tempo de fazer ela aqui, né? Eu acho que nem é o propósito e tal, mas é importante a gente ter essa noção, porque senão a gente não entende como é que esse negócio apareceu. Se a gente pega os livros tradicionais da sociologia do trabalho, a gente não vai entender. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Eu vou mostrar rapidamente assim, um exemplo assim, banal, assim, que é dos laboratórios Weiman. Todo mundo conhece laboratórios Weiman, bom serviço, etc, etc, etc. Bom, laboratórios Weiman, pessoal, é fundo de investimento. Não tem mais o velhinho Weiman, não tem mais nada, tu entende assim? Virou fundo de investimento, o troço virou uma selvageria, virou salve-se quem puder. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui. Então, eles têm, esse laboratório Weiman, ele pertence hoje a um grupo de São Paulo, que se chama Grupo Fleury, que tem vários laboratórios. Tá? Eles têm um site, vocês podem olhar, essas coisas estão todas na internet, tá? Eu tirei da internet. Tá? E eles têm outro site, quando tu marcar o exame do Weiman, tem um site ali, mas aí tem outro site, né? Que é o do Grupo Fleury, que é o site do pessoal do investimento, dos acionistas, dos nossos acionistas. Tá? Então, aí tem todas as informações, essas coisas são obrigatórias, né? Esses caras têm que ter isso, né? Tem outro site ainda, tudo isso está por trás do Weiman, tá? Que é o pessoal do trainee e tal. Eu peguei aqui, pessoal, ontem, assim, eu resolvi, porque essas coisas estão todas aí. Sempre sobe um dinheirinho. Então, assim, em 26 de abril, os caras deram 100 milhões de reais, pegaram 100 milhões de reais de dentro do Weiman e dos outros laboratórios do Grupo Fleury, e deram para os acionistas. Tá? Como assim? Um laboratório de análises clínicas, entende? Quer dizer, que condições essas pessoas dentro do laboratório vão trabalhar? A gente tem hoje, que é a chefe do Serviço de Medicina do Trabalho lá do Hospital de Clínicas, a Cecília, ela trabalhou no Weiman, né? Ela me contava, ela é uma pessoa que não tem nenhuma noção dessa discussão, entende? Assim, ela é uma médica do trabalho e tal, bem tradicional, mas ela disse, olha, quando o troço passou para o fundo lá, os caras enlouqueceram lá dentro, enlouqueceram tal laboratório. Então, esse tipo de funcionamento não existia. Os caras vão lá dentro e saqueiam 100 mil reais, 100 milhões de reais, 100 milhões de reais. Os caras saqueiam 100 milhões de reais, distribuem para os acionistas, sabe, viram as costas e vão embora, tu entende? O pessoal lá que se vire para produzir os outros. Isso é uma coisa que não existia. Então, isso vai produzir um modelo de gestão, vai produzir um modelo de administração nas escolas de administração, um modelo de formação nas escolas de administração que a gente não tinha 20 anos atrás. E esse negócio vai invadir o setor público também e vai criar todas essas políticas de metas individuais, etc. Tudo vem desse negócio aqui. Tá? Não dá tempo de contar todos esses. E esse negócio vai no Estado. Tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês, isso eu mostrei outro dia também, assim, ó, eu estava, por acaso, olhando o Diário Oficial, vendo uma outra coisa, e eu encontrei um decreto da presidenta, né, onde ela pega, eu vou botar o resumo da coisa aqui, os caras simplesmente disseram, ó, é do interesse do governo brasileiro a participação estrangeira em até 30% do capital ordinário do Banco do Brasil. O Banco Central do Brasil adotará as providências para a execução dessa política. Como assim? Os caras pegaram 30% de capital estrangeiro é fundo, né? Então, o Banco do Brasil, bom, a Petrobras, você sabe, né? Essas coisas todas elas foram sendo a pouco privatizadas, a eleição já passou, né? Não estou defendendo nenhum candidato aqui, pessoal, mas isso é que está por trás desse movimento todo. Então, assim, a situação de saúde dos funcionários do Banco do Brasil, depois de um decreto como esse, vai piorar muito. Mas vai piorar mesmo, tu entende? Assim, porque esses caras, eles entram para sair em 3 anos. Entende? Assim, isso dá uma dinâmica no mundo do trabalho que a gente não tinha. Né? E as pessoas vão adoecer dentro desse processo. Tá? Aqui, palavras do Guido Mantega ontem. Tá? Ontem. Está na Folha de São Paulo. Nós temos agora que fazer uma redução importante de despesas que estão crescendo, como seguro-desemprego, abono salarial e auxílio-doença. Como assim? Vão acabar com o auxílio-doença? Como assim? O que esse cara está falando? Né? Eu não sei, eu fico muito indignado, pessoal. Eu acho que tem gente que não fica, mas eu fico, tu entende? Assim, o que o cara está respondendo aqui? Né? O cara está respondendo aos interesses do setor financeiro, tu entende? Objetivamente é isso. Quer dizer, tu não pode falar uma frase dessas. Como é que tu vai diminuir o auxílio-doença? Tu vai pressionar os peritos da Previdência Social? O que tu vai fazer? O que está falando? Entende? Porque lá no Hospital de Clínicas, a gente faz laudos, nossos residentes fazem laudos para as pessoas irem para a perícia da Previdência Social. Então, o que significa tudo isso? Entende? Então, essa política ela é feita pelo Estado. E não importa qual Estado, não importa qual partido.
Vamos desculpar, assim, as pessoas que têm... Eu estou terminando. As pessoas que têm, né, posições, entende? Mas realmente não faz a menor diferença o partido que está no governo, pessoal. Esse processo é um processo que vem acontecendo no mundo, ele vem acontecendo... Na França, ele começa a partir de 86, 87, tá? No governo socialista do François Mitterrand, né? E no Brasil ele começa a partir da estabilidade da moeda, a partir do Plano Real. Então, isso vai dar esse processo, esses indicadores crescentes de afastamento por transtorno psíquico, né, no trabalho, eles são produto desse movimento, né, eles são produto dessa transformação do trabalho, onde os estados eles estão absolutamente comprometidos com isso. Absolutamente comprometidos com isso. Eu não vejo diferença nenhuma entre os últimos, a partir do Collor, entende assim? A implementação é sempre a mesma. É sempre a mesma, não se discute isso. Então, quando o troço vai lá na ponta, vai lá na vara, e os caras estão implantando, sabe, o processo judicial eletrônico, não sei o quê, sabe, a gente olha daqui de baixo e diz assim, não, é a informática que não está bem, não sei o quê. Até pode ser que tenha isso, mas existe um movimento muito mais geral, entende assim, aonde a justiça está no meio desse processo todo. Eu vou parar por aqui, porque senão domingo de manhã me empolgo assim, né? Eu teria mais coisas para apresentar, mas eu acho que a ideia é a gente fazer a discussão, então eu paro por aqui. O Fernando acho que entra agora, né? Obrigado, doutor Álvaro. Então vamos dar prosseguimento. Então, pessoal, agora o Fernando Feijó, né, que, lembrando, médico graduado pela URGS, ele é assessor em saúde do trabalhador do Sintrajuf, mestrando em saúde coletiva pela URGS. Bom dia a todos, então. Agradecer o convite para participar desse espaço. Fico muito feliz, pela primeira vez, estou participando da mesa com o professor Álvaro, que foi meu professor, né? Eu estou terminando agora a especialização em medicina do trabalho na URGS, então, e uma das pessoas que contribuiu muito na minha formação, com certeza, foi o professor Álvaro. Muita das coisas que eu sei hoje, devo bastante a ele, né? E o caminho que eu segui na profissão também. Então, tá. A ideia, assim, era fazer tentar dialogar, assim, né, partindo desse panorama geral que ele apresentou, né, com algumas questões mais particulares do caso do Brasil, assim, né, e de qual é o panorama atual da saúde dos servidores do Judiciário Federal, tá? Então, só para introduzir, assim, né, mudou bastante, né, o mundo do trabalho nos últimos 100 anos e mais especialmente a partir da década de 70, né, com a reestruturação produtiva, né. Os trabalhos em consultório, né, hoje em dia, aqui nessa foto a gente já consegue, no caso dos atendentes de telemarketing, né, hoje em dia, como que mudou, né, o trabalho, né, e a influência nessas questões fundamentais que o Álvaro colocou, na questão da formação da identidade, né, da questão do reconhecimento, né, na questão dos coletivos de trabalho, que também são muito importantes para a questão da saúde mental, né. Hoje em dia a pessoa fica ali no seu espaço, ali confinado, né, tem que ser alto, né, a parte onde fica o computador para as pessoas não se chegarem, para elas ficarem focadas só no trabalho, né. Isso faz parte de todo o processo aí de intensificação do trabalho que tem se implementado, né, principalmente a partir da década de 70. Então tá, o que mudou então nesse mundo do trabalho, né? Qual é o reflexo disso para a saúde do trabalhador? A minha ideia então era abordar esses 5 pontos assim,
nessa minha apresentação, falar rapidamente assim da reestruturação produtiva e da reforma do Estado, que o Álvaro já colocou também de alguma maneira, né? Falar um pouco também dos modelos conceituais de saúde hoje em dia, do processo de adoecimento, né? De saúde e doença e da saúde do trabalhador, também para a gente entender um pouquinho o que tem por trás da política de saúde do magistrado e do servidor do CNJ, né? E vou falar alguns dados epidemiológicos do Judiciário Federal, que provavelmente muitas pessoas aqui já tomaram conhecimento de pesquisas anteriores, e no fim, né, por fim, fazer os apontamentos, né, de uma agenda assim para o futuro, né, para lutar pela preservação da saúde, né, no trabalho. Então, a reestruturação produtiva, o Álvaro já colocou assim, né, com o incremento da tecnologia, né, na terceira revolução industrial, né, a internacionalização dos mercados, né, e o predomínio do capital financeiro, isso gerou uma mudança importante no mundo do trabalho que vai culminar, né, com esses novos modelos de gestão que a gente vê hoje em dia, né. Depois, com a crise, né, econômica dos anos 70 e anos 80, né, com aumento nos custos de produção, né, redução das taxas de lucro, né, começou a se implementar, né, as reformas nos estados, né, de modo a flexibilizar as relações do trabalho, né, retirar direitos dos trabalhadores para, né, adequar a força de trabalho às novas realidades do mundo, né, que estava se conformando, né. No Brasil, né, essas reformas começam lá com o Collor, já com as primeiras privatizações, né, ingresso de multinacionais, principalmente empresas automobilísticas, né, o plano nacional de desestatização, né. Depois se aprofunda bastante no governo do Fernando Henrique, né, que no plano diretor, então, da reforma do aparelho do Estado, ele coloca bem claro, né, que a partir daqui vai se implementar no Brasil o modelo gerencial, o modelo das empresas privadas. É a partir daqui, né, se vocês lerem todo o plano diretor lá, que se estabelece. Esse é o modelo de gerenciamento que a gente quer, né, para os nossos servidores públicos. Isso daqui vai ter um reflexo importante, né, para a saúde dos trabalhadores, depois dos funcionários públicos, dos servidores públicos, né. Um exemplo, né, do aprofundamento desse processo, né, daí no governo Lula já, a reforma previdenciária, né, e daqui para frente, né, eu gosto dessa charge aí do Latuf, né, ainda já vimos algumas coisas, mas esse processo tende a se aprofundar, né. Os recursos para a saúde aí, a saúde também vem passando por um processo de privatização. Hoje em dia, a maioria dos serviços de saúde públicos que prestam serviço para a população são privados, né? Então, esse processo tem se aprofundado. Tá? A questão da reforma administrativa, então, lá do Fernando Henrique, de 95, né? Embora, assim, em 88 tivesse se consolidado alguns direitos através da Constituição Cidadã, né? Inclusive da implementação da lei do regime jurídico único. Em contrapartida, essa reforma, né, veio a trazer redução da interferência do Estado na economia, redução do déficit público, né, e está lá colocado também melhoria na qualidade e eficiência dos serviços públicos, né? Aí a gente tem que pensar o que tem por trás dessa qualidade e eficiência, né? O que é essa qualidade e eficiência, né? Pegando a questão
o Álvaro não chegou a falar, até achei que ele ia colocar isso aí da questão do toyotismo, né, com os novos modelos de gestão de qualidade, né, nesse processo de reestruturação. O que, na verdade, se busca é fazer uma gestão mais eficiente, né, que produza mais com menos, né, e isso às custas da saúde do trabalhador, né. Isso daqui vai estar depois também colocado na própria política do magistrado e do servidor público que o CNJ apresentou esse ano. Daí só para dialogar assim depois com isso, né. Na própria reforma administrativa, lá no artigo 169, se vocês forem dar uma olhada, né, no parágrafo 4º lá, inclusive, né, se as metas não conseguirem ser atingidas, né, para atingir lá as metas da lei complementar, que é a famigerada lei de responsabilidade fiscal, que veio lá em 2000, né, inclusive demissão, né, exoneração de funcionários públicos, de servidores públicos, né, se for necessário, né, tá lá, isso vai ser implementado e vai ser feito. Se os outros programas anteriores, né, de redução de cargos de incomissão, exoneração de servidores não estáveis, programas de demissão voluntária, se essas condutas não forem suficientes, está previsto lá que, inclusive, os servidores com estabilidade agora podem ser exonerados, né? Isso aí lá já é de 95. Na questão dos... pegando o segundo ponto que eu queria abordar, então, dos modelos de saúde, né? O modelo tradicional, né, antes desse modelo, conceito de saúde da OMS, a gente tinha um conceito que a saúde era principalmente influenciada por fatores biológicos, né, um modelo biológico de saúde. Hoje, a partir de 48, né, a OMS começa a considerar um conceito que se tornou hegemônico na sociedade, que é um conceito de saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença, né? Começa a considerar alguns outros fatores importantes para a questão da saúde, né? Entretanto, esse modelo, né, acabou se mostrando insuficiente depois, né? Porque, apesar de ele ver outros fatores considerar a multicausalidade das doenças, né, ele é um modelo fragmentado, né, e que não prevê nenhum tipo de hierarquia entre a questão biológica, psicológica e social, né? Ele ainda mantém muito da questão da influência da biologia, né? A partir de então, né, mais recentemente daí, a partir da década de 80 e 90, se começa a se estudar e se conceber um outro modelo de determinação da saúde, que é o modelo de determinação social, né, que prevê uma hierarquia distinta na questão do biológico ou da questão psíquica, né, considerando que a história social condiciona, né, os diversos fatores que permeiam o processo de saúde e doença, né. Além disso, a posição social de cada indivíduo determina a forma como a doença se expressa, né. Além disso, as sociedades produzem diferentes critérios para delimitar o que é ou não doença, né. Dentro disso entra um processo de medicalização social, as sociedades produzem perfis patológicos diferentes, formas diferentes de adoecimento. Um exemplo claro disso daí é a questão, né, por exemplo, da mortalidade infantil, as diferenças que existem, por exemplo, da região sul, sudeste para a região nordeste, são questões absurdas. Ou então, comparando países como o Brasil, ou países mais desenvolvidos, como europeus, e comparar com a África, né, fica bem evidente, né, o quanto que a questão social, né, se coloca numa hierarquia superior em relação aos outros fatores, né? E daí o modelo teórico que se tem é esse modelo do Dahlgren e Whitehead. Na verdade tem outros modelos, mas esse aqui é o que me parece mais explicativo e mais fácil de entender, né? Que coloca ali, né,
que lá fora, bom, no interior lá, a questão biológica, idade, sexo, fatores hereditários, né, tem uma influência. Mas em torno disso existem diversos outros fatores, né? E na questão mais macro, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, né? E no segundo plano a questão das condições de vida e de trabalho, que ocupam um papel central nesse modelo. Tá? Na questão da saúde do trabalhador, na relação entre saúde e trabalho, né, cronologicamente foi se evoluindo em 3 modelos conceituais de saúde do trabalho. Tá? O modelo inicial de medicina do trabalho, né, implementado lá nas fábricas, ainda na segunda revolução industrial, né, que se colocou que um médico prestou uma consultoria lá para o empresário, né, e falou, não, o empresário começou a ver que estava perdendo muitos trabalhadores adoecidos, né, pela questão do trabalho, e ele precisava de mão de obra, né, para trabalhar. Começou a identificar que seria importante, talvez, manter um mínimo de saúde, né, para que a pessoa tivesse condições de trabalhar e tivesse condição de manter a produção, né. Então, assim, esse conceito evoluiu depois, né, para um conceito de saúde ocupacional, né, que daí começa a prever a questão do ambiente também como sendo importante, né, e mais recentemente, né, a questão da saúde do trabalhador, daí, que é um outro modelo, que leva em consideração outras questões. Então, eu coloquei aqui fiz uma tabela, né, mais ou menos explicando que a medicina do trabalho se concentra mais na questão do biológico, do indivíduo, né, de manter, de preservar a força de trabalho, né. A saúde ocupacional se concentra mais na questão ambiental, né, e também tem o objetivo de preservar a força de trabalho, né. Enquanto isso, a saúde do trabalhador, né, se esse é o modelo que a gente quer seguir, né, trabalha com processo de trabalho, né. A medicina do trabalho ela é totalmente centrada no médico, né. A saúde ocupacional ela é muito centrada na higiene ocupacional, na engenharia, né, e a saúde do trabalhador no trabalhador, né. E o enfoque da medicina do trabalho é no indivíduo, da saúde ocupacional no ambiente e do trabalhador na coletividade. Tá? E como é que adoece, então, dentro desse contexto, né, os servidores do Judiciário Federal? Vou apresentar alguns dados, assim, né, das pesquisas anteriores, né, que foram feitas em 2008, 2011, 2012. Né, são dados provavelmente já conhecidos pela maioria de vocês. Né. Enquanto o professor Álvaro traz aqui para a gente que o salário, né, não é a coisa mais importante no trabalho, do ponto de vista da saúde, né, especialmente da saúde mental, os maiores fatores de motivação, né, dos trabalhadores do Judiciário Federal é a estabilidade, 73%, e o salário. Né. Depois vem jornada de trabalho, né, atividades, tarefas, benefícios oferecidos. Né. E a questão do crescimento, reconhecimento, valorização fica ali só com 8%. Né. A questão da valorização social, né, que também tem a ver com reconhecimento, só 6%. A questão do relacionamento com as chefias, só 2%. Né. Então, que trabalho que é esse que está sendo construído? Né. Os fatores de desmotivação. Falta de possibilidade de crescimento, as metas, em segundo lugar. Né. Eu concordo com o Álvaro nessa questão das metas, porque metas, em hipótese alguma, a gente, né, quando vai lutar para preservar a saúde do trabalhador, pode aceitar esse tipo de coisa, né, de tu ter o trabalho avaliado, né, a partir de um resultado. Né.
na questão das mudanças que vem acontecendo no Judiciário Federal, vamos pegar como exemplo, por exemplo, o teletrabalho, né? A gente sabe que a pessoa que vai trabalhar e o trabalho em casa, vai trabalhar em casa, ela tem um incremento de 25%, né, nas metas que ela tem que cumprir, né? Essa é uma questão que tem que ser discutida, né? Como é que vai se lidar com essa questão do teletrabalho, que é uma realidade, né, e que inclusive tem locais que se tem como foi discutido lá no Seminário Nacional da FENAJUF, né, de Saúde PJE, de se implementar em até 50%, né, dos trabalhadores fazer trabalho em casa, né? Que reflexos que isso daí vai ter daqui para frente na saúde das pessoas, né? E assim, o uso de medicamentos, né, entre os trabalhadores do Judiciário Federal que responderam os questionários, né, o uso de anti-inflamatório, ansiolíticos, né, antidepressivos, né, chega a 20% ali, ó, na Justiça Militar, 18% na Justiça Eleitoral, 15% no TRF, na Justiça do Trabalho, né? É muito alto. A questão dos sintomas oftalmológicos, então, né, principalmente após a implementação do PJE, com uma prevalência altíssima também. Sintomas osteomusculares, né, e os distúrbios psíquicos, né, nível altíssimo comparado com a população em geral, que é em torno de 20%, né? Em todos os locais que foi avaliado, está muito acima da média da população, assim, né, da população em geral. A gente fez um levantamento, então, do número de processos, né, de 2010 a 2013, para olhar, assim, né, como é que está a questão da intensidade do trabalho, se tem tido mais trabalho, menos trabalho, entender um pouquinho melhor isso daí. De processos distribuídos de 48.039 foi para 59.789 em 3 anos. Né? Isso aí foi um aumento de quase 25%. Em contrapartida, né, o número de servidores públicos está estagnado. Né? Teve um crescimento de 5% ali, né? Mas estatisticamente não é significativo, né? Comparado com o aumento de processos distribuídos, que chega a 25% mais, em apenas 3 anos. Isso é na Justiça do Trabalho, tá? O número de processos por servidor, então. De 2010 a 2012, na primeira e na segunda instância somados, né, teve um aumento ali de 51 para 59. Né? É de toda a Justiça do Trabalho. Não. Daqui do Rio Grande do Sul é, sim. Quarta região, desculpa. Então, apenas na primeira instância de 61 para 73, né, em 2 anos, por servidor, e na segunda instância de 38 para 42 foi um volume um pouco menor. Né? Isso daqui demonstra claramente, né, o processo de intensificação do trabalho. Né? As demandas sociais aumentam, mas como o Estado não pode dar, né, porque ele tem as metas a serem cumpridas lá de delimitação do Estado, né, não tem como contratar mais servidor. Então, assim, outras conclusões, né, acerca dos apontamentos assim, visualizados nas pesquisas anteriores. O aumento da quantidade de trabalho tem relação, né, direta com ter dor no pescoço, costa, ombros e braços. Né? O aumento da quantidade de trabalho tem relação direta com sentir, quase sempre, às vezes, sentir
dor em cotovelos, punhos, mãos, dedos, pernas e pés, né? Não haver aumento da quantidade de trabalho tem relação direta com nunca sentir dor, né? E tem uma relação direta também entre afirmar ter aumento da quantidade de trabalho e responder que sempre, ou quase sempre, né, tem dor ou ardência, ressecamento, cansaço ou visão embaralhada. Na questão das políticas de pausas, não fazer pausas, né, aumenta a probabilidade de ter profissionais com distúrbios psíquicos, né? Nunca fazer pausa tem uma relação direta, né, entre sentir dor em todas as regiões, né, e fazer 7 a 8 pausas tem uma relação protetiva, né, na questão da dor, né. E daí, então, este ano foi apresentada a política de atenção à saúde de magistrados e servidores, né, que trouxe assim o que o CNJ tem pensado a respeito da saúde dos servidores e como que isso, né, vai ser trabalhado aí para o futuro. Né? Lá no início, então, coloca, nesse sentido, recorde-se que a melhoria da gestão de pessoas, né, é um dos macros desafios estabelecidos na Estratégia Judiciária 2020 e tal, a revelar a preocupação permanente da instituição com a manutenção de magistrados e servidores motivados, capacitados, comprometidos e saudáveis. Né? O que tem por trás disso daí? Né? Requisitos essenciais para a prestação de um serviço público mais eficiente à sociedade. Né? Ademais, produtividade e trabalho saudável são conceitos conciliáveis e complementares. Será? Parece que tem muito daquele discurso, né, que eu tinha comentado antes ali, de colocar o trabalhador, né, numa posição de intensificação do trabalho, né, a partir daqueles novos modelos, né, gerenciais que vieram para o serviço público. Né. No capítulo 1 das disposições gerais, né, ele coloca, se considera a saúde aqui, o nosso conceito de saúde é o estado de bem, de completo bem-estar físico, mental e social, né, que é o conceito da OMS, que já é um conceito defasado de saúde. Né. Hoje em dia a gente trabalha com determinação social da saúde. Né. Isso aí está bem evidente, especialmente na questão da saúde do trabalhador. Dos princípios e diretrizes, então. Ações de saúde. Planejar, realizar e ou gerir iniciativas, medidas voltadas à atenção integral à saúde, utilizando as ferramentas de orientações tais como exame médico periódico e análise de causa de absenteísmo. A proposta, né, é, para cuidar da saúde dos servidores, fazer exame periódico e analisar o absenteísmo. Né? Isso aqui fica bem claro depois, né, nos indicadores que se optou para avaliar, né, a implementação da política, né, e a questão da saúde dos servidores. São 4 indicadores. Ele só vem índice de absenteísmo de magistrados e servidores e índice de realização de exames periódicos. Né? Aqui não tem nem um pouco de saúde ocupacional, né? Pegando aqueles 3 modelos conceituais de saúde, né? Ele ainda está muito mais próximo de um modelo de medicina do trabalho, né? Que só quer manter o servidor saudável para estar lá produzindo. Então, outros itens que se coloca: educação para a saúde, fomentar ações educativas, pedagógicas e de capacitação de magistrados e servidores sobre saúde e segurança no trabalho, conscientizando-os da... desculpa. Absenteísmo é ausência no trabalho, né? Absenteísmo, na verdade, é a quantidade de dias que se perde, né, por o servidor estar ausente do trabalho, né, por licença de saúde.
Tá? Então, é uma medida meramente quantitativa, né? E não identifica nada na relação da questão da saúde, né, com os processos de trabalho, que é o que de fato influencia a saúde do servidor. Não é outra coisa. Né? Esse número não diz nada a respeito da saúde do servidor. Na questão da educação para a saúde, então, estava colocando, o que se propõe, né, o que essa proposta traz, né, na questão de educação para a saúde é conscientizar, né, os servidores de sua responsabilidade individual e coletiva para com a construção e manutenção de ambiente, processo e condições de trabalho saudáveis e seguros. Né? Ou seja, transfere para as próprias pessoas a responsabilidade, né, pela sua saúde. Além disso, né, o CNJ e os tribunais devem estabelecer indicadores, metas, programas, projetos e ações vinculadas a cada linha de atuação de forma alinhada ao plano estratégico do Poder Judiciário. Na questão do Comitê Gestor Nacional, então, a composição é a seguinte: um conselheiro, indicado pela Comissão Permanente, né, de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, um juiz auxiliar da presidência do CNJ, 4 magistrados designados pelo presidente do CNJ e 5 servidores da área da saúde, né, também designados pelo presidente do CNJ. Ele coloca lá que o objetivo dessa política é democratizar, né, a questão da gestão das pessoas, né. Não parece ser nada democrático, né, esse comitê gestor aqui que é proposto, né. Então, os indicadores de saúde que eles colocam, já tinha falado, né, e as metas o que eles propõem como metas é, a cada ano, aumentar o número de realização de exames periódicos e depois, a partir de 2016, reduzir o absenteísmo. O que isso tem a ver com a saúde do trabalhador, com os processos de trabalho, né, com os processos de adoecimento no trabalho, né, a questão da violência psicológica, né, que é institucionalizada, né, do assédio moral institucionalizado. Fica aqui a questão, né? Inclusive, ele coloca assim, no primeiro ano, a meta é fazer só 30% dos exames periódicos. Né? No segundo ano, 50%. Nem o mínimo, né? Nem o mínimo essa proposta traz para ser realizado. O que fazer, então, diante disso? É necessário lutar por uma democratização real da gestão da saúde do servidor. Né? Combater o assédio moral e a violência psicológica no trabalho, né? Isso é importantíssimo. Né? É uma coisa que está institucionalizada mesmo, pela própria questão do modelo gerencial. Né? A questão da redução da jornada de trabalho em todos os locais, né, para 6 horas, né? Porque esse trabalho já vem se intensificando. Né? Não tem sentido, né, manter jornadas de 7, 8 horas ainda em alguns lugares. Lutar pela garantia das pausas de 10 minutos a cada 1 hora trabalhada, né, para 50 minutos trabalhados. A NR17, que fala em ergonomia, ela é muito clara. Né? Isso é uma lei, é obrigatório. Né? Só que isso não está garantido em todos os locais. Né? Isso aí é uma questão de cumprir a lei. Né? O mínimo, fazer o mínimo. Né? A cada 50 minutos, precisa de ter 10 de repouso, sem fazer nenhuma outra coisa. É o que está lá na NR17. Né? Pessoas que trabalham com computador, né, com processo de entrada e saída de dados, computador, isso aqui é lei, e nem isso ainda está garantido. Né? Combater, então, essa política de metas de remuneração e avaliação por resultados, né? E estimular políticas compensatórias de saúde, como a ginástica laboral, mas assim expandir, né, esse tipo de política compensatória. Né? Na questão da política de saúde do Sintrajuf, então, né,
a gente está finalizando o material da campanha de combate ao assédio moral, né? A campanha também pela redução da jornada de trabalho para 6 horas em todos os locais, né? Esse material também está sendo finalizado, né? A pesquisa de saúde PJE já iniciando agora no mês de novembro, né? Nós propusemos um uso de novas metodologias para avaliar esses processos, tá? Qualitativas e quantitativas, né? Uma amostra estratificada, assim, aleatória, de pegar 6 diferentes grupos, né, desse processo de implementação do PJE, pegando assim a quantidade, o tempo que essas pessoas têm estado expostas ao PJE, né, e uma pesquisa grande e geral de saúde para 2015. Né. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Peço perdão se excedi um pouquinho aí os 20 minutos. Obrigado, Fernando.